Bom, senhor presidente, primeiro eu quero dizer que eu tenho procurado debater a matéria com muita profundidade e quero aqui, nesse rápido período em que disponho, tentar desfazer alguns mitos, porque dizem que uma mentira dita 100 vezes vira verdade. E o que é que nós estamos ouvindo aqui desde o início do debate, senador Cristóvão Buarque? O que é que nós estamos ouvindo? O país precisa se desenvolver, precisa recuperar o desenvolvimento, a capacidade de investimento para sair da crise. Por isso, esse projeto é importante, porque é um projeto anticrise. Esse é um ponto que levanta. Segundo, a Petrobras está acabada, falida, endividada, uma dívida, senador Lobão, de mais de 120 bilhões de dólares e por isso não tem condições de investir. Terceiro, o projeto apresentado pelo autor do projeto, ele não mexe ele só mexe com a operação, ele não toca no conteúdo nacional, ele não toca absolutamente nada, só trata da operação, de acabar com a exclusividade da Petrobras na operação. E quarto, que a Petrobras está cheia de corruptos, é uma empresa cheia de corruptos que não tem condições, perdeu o respeito internacional e não tem mais sequer condições de captar recursos. Todas essas afirmações são falsas. Primeiro, que o país precisa se desenvolver e que essa é uma medida anticrise. Não é verdade. E eles mesmos entram em contradição, senador Lobão. Por quê? Porque nós estamos falando de abrir novas áreas no pré-sal para a exploração de petróleo. Nem a área de Libra, que já foi licitada, começou a produzir ainda. Então, as novas áreas que vão ser abertas, elas só vão começar a produzir, eles próprios confirmam, daqui a 8, 10 anos. Então, no que essa medida vai ajudar a tirar o Brasil da crise? Pelo contrário, isso, senador Cristóvão, pode vir a ser como diz o senador Requião, uma medida lesa pátria, porque vai fazer um leilão, porque não existe outra explicação para esse assodamento numa votação de uma matéria que não é urgente, que o momento não propicia isso, como diz o senador Dário Berg, porque a conjuntura não propicia isso, só tem um objetivo: pressionar um governo que, como diz o Requião, está fraco para fazer leilão, onde a Petrobras não vai poder entrar e eles vão entrar e pagar um preço de banana. Quem daqui venderia o seu imóvel com o mercado imobiliário em baixa? Ninguém venderia o imóvel com o mercado imobiliário em baixa. Se tivessem a preocupação de trazer recursos para a União, para os estados e para os municípios, como aqui dizem, não, precisamos dar dinheiro para estado, para município, a União precisa de dinheiro, mas esse dinheiro desse projeto, quando virar daqui a 10 anos, se nós tivermos preocupação, de fato, de ampliar o pagamento de royalties para estados e municípios, o que nós precisamos fazer? Ampliar a produção de petróleo agora. Injetar recursos na Petrobras para que ela amplie a sua capacidade de produção, que o ideal é que ela consiga dobrar a produção no pré-sal nos 40% já concedidos e na parte dela, desses 40% que é majoritária, para poder ajudar sim na distribuição de recursos para o país. Outro ponto, a Petrobras está acabada, falida, endividada. As empresas de petróleo no mundo inteiro estão endividadas. A Petrobras passou por inúmeros problemas, como várias outras empresas no mundo passaram por inúmeros problemas, mas ela não está acabada, ela não está falida, ela teve lucro operacional e graças a quê? Graças à exploração do pré-sal, que hoje representa quase 40% da sua produção total. De 2 milhões e 200 mil barris, quase 1 milhão já vem da exploração do pré-sal, que, aliás, presidente Renan, a Petrobras tem um preço de extração, ela extrai o petróleo a 8 dólares aproximadamente o barril, enquanto a estrangeira gasta 14 dólares. Por quê? Porque ela tem a capacidade tecnológica. Aí eu entro no terceiro ponto, que não tem nada a ver com a lei do conteúdo nacional, com a ciência e tecnologia, tem tudo a ver. Porque o que importa na ação de uma petroleira é a sua situação e condição de operadora. Essa sim é que define, essa sim é que tem a capacidade de desenvolver tecnologia.
E por isso a Petrobras desenvolveu a tecnologia que nenhuma outra do mundo, maior do que ela inclusive, tem. A tecnologia de extrair petróleo em águas super profundas. Ela gasta 8, as outras gastam 14, por quê? Pela condição que tem e que querem tirar. E aí, senhor presidente, mais um ponto. Só mexe na operação, eu estou falando, não é verdade, não mexe. Que a Petrobras está cheio de corruptos, esses aí têm que ser punidos, mas aliás não é só na Petrobras não, é na Samsung, é na, como é o nome daquela que atua lá em São Paulo, que também é uma grande multinacional, é nas privadas também, então infelizmente ninguém, nem o setor público, nem o setor privado está imune à corrupção. Porque se no setor público houve corruptos, é porque o setor privado foi o corruptor, foi ele que pagou e eles têm que ser punidos. Então nós não podemos permitir que uma empresa seja punida. Uma empresa que não é minha, que não é do senador Requião, que não é de ninguém, é do Brasil. E dialoga diretamente com o nosso futuro. Dialoga diretamente com o nosso futuro. Eles é que têm que explicar as contradições. Se dizem que não é para ter leilão agora, que o preço está baixo, e aí está cheio de matérias de jornais que mostram que não é para ter leilão, que não dá para abrir novos investimentos agora, por que aprovar de forma sodada em que isso vai ajudar o Brasil agora? Senador Dário Berg, eu fui lhe cumprimentar porque Vossa Excelência diz, diante de tudo, há uma questão principal. Vossa Excelência dizia que votou a favor do requerimento de retirada de urgência, porque acha que não é a hora de votar. No mínimo, quem defende o país deveria pensar assim, não é hora de votar esse projeto, porque não é hora de fazer leilão, no momento em que a Petrobras está fragilizada, no momento em que as empresas podem abocanhar aquela que é uma riqueza nossa. Aí dizem, mas o Brasil precisa de dinheiro. O Brasil precisa de dinheiro agora, e o Brasil tem como tirar dinheiro agora, ampliando a sua produção. Aliás, como todas as empresas privadas podem fazer, podem ampliar a sua produção também, porque elas estão presentes no pré-sal, porque elas estão presentes na camada que não é, nas áreas que não são do pré-sal. É possível que se faça isso. Então não é verdade que esse projeto é urgente, não é verdade que esse projeto ajuda o Brasil, não é verdade que esse projeto ajuda os municípios, não é verdade que esse projeto ajuda a União, pelo contrário, esse projeto fragiliza ainda mais a Petrobras. Presidente da Petrobras, o novo, aliás, todo mundo conhece, entende muito de mercado financeiro e muito pouco de Petrobras. Eu tenho certeza que na sua convicção pessoal, senador Dário, o presidente da Petrobras até concorda com esse projeto, mas veio a público dizer, é inoportuno o momento. É inoportuno. Eu não me refuto em debater essa matéria daqui a alguns anos, senador Renan, daqui a algum tempo, mas não agora. Mas não agora. Agora o mercado não aceita isso. E se a matéria for aprovada agora, nós estaremos abrindo uma pressão como nunca vimos das multinacionais para que haja leilão. Eu tenho aqui em minhas mãos, infelizmente o dono da Wikileaks está preso há muito tempo lá no Reino Unido. Preso por quê? Porque divulgou uma série de documentos sigilosos norte-americanos. Eu tenho vários telegramas aqui que mostram como a embaixada americana, o consulado americano aprovou a aprovação do novo marco do petróleo. E a preocupação principal deles era a operação. Essa era a principal preocupação, porque diz o seguinte, a diretora de Relações Internacionais da Exxon diz o seguinte, que a Petrobras terá todo o controle sobre a compra de equipamentos, tecnologia, a contratação de pessoal, o que poderia prejudicar fornecedores americanos. É isso que está em jogo. Eu aqui não quero acusar A ou B, mas eu quero dizer sim, que o diretor, o presidente da Shell, que comprou a BG recentemente, passou a ser, e eu estou concluindo, senhor presidente, passou a ser a maior operadora privada de petróleo no Brasil, veio ao Brasil recentemente e disse o quê? Lutamos para mudar a lei do petróleo, porque nós queremos entrar lá, mas queremos entrar lá como operador. Porque é essa a condição,
é essa que dá a boa condição para as empresas que atuam no campo do petróleo. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que eu confio na capacidade desse Senado, confio na responsabilidade dos meus companheiros e das minhas companheiras. Não é hora de votar, não é hora de aprovar um projeto que não só fragiliza a Petrobras nesse momento, mas fragiliza o Brasil, no momento em que nós precisamos ajudá-lo a sair da crise. Muito obrigada, presidente. Conceda